Viu? Obrigado, filha. Deixa eu só conferir uma coisa rapidinho. Essa é a pessoa que você vai chamar? Eu vou chamar a Luísa. Tu tem que esperar ela aparecer. Aparecer. Isso aqui não tá. Esse meu computador aqui tá dando bug. A gente tem que deixar carregando, filha. É ruim ficar assim. Vai cair. Então, acho que não tem Tem bateria suficiente. 27%. Talvez tenha. Eu não sei o quanto que chupa, porque eu não tô acostumada com Ó, é a Luísa que eu tenho que chamar. Então, Clio aqui. Clica aqui. Cadê? Já estamos te vendo aí, ó. É a primeira, não é? Tá bom, Marla. Não, só para mostrar que quem Tá bom. abriu tá te Só um vendo. instante. Tá bom. Aqui, né? Isso. Entrou, Luísa? Bem trabalho. Oi, Luísa. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Eu botei meu computador aqui do lado. Eu vi que você começou a testar, eu também já entrei para poder ver, porque eu também nunca tinha. Ó, se der alguma coisa aí, pai, da bateria, só conecta aqui, tá bom? As pessoas estão ouvindo o que eu tô falando com a Luísa? Então, faz parte, não tem problema. Pronto, Luísa. A Carol tá me ajudando aqui com a tecnologia. Sim, eu tô vendo. Mas pergunta para ela se precisa colocar fone para ser melhor a live, porque eu também não sei. Não sei, o pessoal acho que o pessoal tá ouvindo bem, né? Já tem algumas pessoas aí. Tu estás me ouvindo bem? Eu tô, e você? Também. Não, então tá, eu acho que dá pra gente esperar um pouquinho. Pessoal, o João Paulo entrou. Aham. Nosso assessor de mídias. Uhum. Ó, compra. Tá. Encosta a porta. Só uma coisa, se precisar carregar no momento, minha sugestão, vira de lado. Pede pra ela virar a câmera de lado também. Ah, entendi. Aqui a Carol tá me falando que se precisar da carga no celular, eu tô com um dela que tá melhor que o meu. O meu tá com som ruim. Para virar o celular por causa da posição que ele tá. Aí pede pra ela Mas virar. vamos ver. E meu ouvido também. Aí tu isso, também. É isso que eu ia falar, daí vira os dois ao A mesmo Luísa é tempo. jovem, ela sabe. Vamos ver então, Luísa. Nós temos que esperar dar 9 horas, né? Em ponto. Creio que Acho sim. melhor, né? É. Nossa, tem bastante gente chegando. Uhum. Sim, sim. Devagarzinho o pessoal vai chegando já. Uhum. Eu achei até que você fosse lá na CP presencialmente. Não, Pro eu não tô, pessoal te eu não tô ajudar. saindo. Não, eu tô em quarentena rigorosa. Se Aham. necessário, eu saio, né? Sim. E como amanhã eu tô trazendo minha mãe para cá, porque minha mãe tá sozinha, ela mora sozinha, né? Tá há muito tempo sozinha. Uhum. Nós ficamos agora 15 dias absolutamente trancados. Não saí nem para comprar comida, nada. Pedimos, né, Uhum. teleentrega, para trazê-la com segurança para cá amanhã, né? Sim, sim, com certeza. Eu É. também tô de quarentena. É? Trabalho tudo de casa, tudo home office. Estás conseguindo fazer tudo home office? Uhum. Que bom. Por enquanto, sim. Vamos esperar que essa pandemia acabe logo, né?
Torcer Mas acho pra... que ainda rola, e um mês, pelo menos, por aí, eu acho que ainda rola, né? Eu também acho, Tadeu. Também acho. Acho que se as pessoas respeitarem o Uhum. isolamento, a gente sai mais cedo, na verdade, né? Com certeza, E fica bem mais fácil, né? muita gente não entendeu que se não houver respeito ao isolamento, só vai empurrando isso, empurrando, e não fica Uhum. mais difícil, né? Sairmos daqui. Pois é. Faltam 2 Concordo. minutos. Então. Essa é a primeira vez que eu faço uma live. Aham, eu também. Somos pioneiros aí, nós dois. É, então vamos ver. Mas é um recurso muito bom a live, viu, Tadeu? Porque a gente consegue atingir bastante gente, né? E o pessoal Uhum. tem ficado mais em casa, Sim. fica mais fácil ver, né? Acessar e Uhum. conseguir essas informações através dessas lives. É. Eu acho bem Eu, legal o ACP tá fazendo elas. é ótimo. Eu já tive a oportunidade de participar de atividade assim por Hangout, Aham, né? Com um número limitado de pessoas, né? sim. Foi bom também, interessante. Só um pouquinho aqui que eu vou. Sim, João, conseguimos ver as mensagens. O João Paulo está perguntando se a Uhum. gente consegue ver as mensagens. Sim, sim. Conseguimos. Conseguimos ver, sim. Mas quando as pessoas fizerem perguntas, vai vir da forma como está a mensagem do Eu João acredito que sim, Paulo? Tadeu. Ah, tá. Dessa forma mesmo. E a gente tem Uhum. como rolar aqui a telinha para ver. Tem, já vi que sim. Se a gente acabar vendo alguma coisa que seja relevante, né, falar. Oi? Eu vou mudar aqui em função da bateria, ver se ele não cai. Aí eu fiquei. Luísa, vou virar o celular, tá? Tá, vou fazer aqui também. Eu só não sei se vai ficar bom pro pessoal ver. É. João, O como é que pessoal tá não pra vê ver? aí? Não? Como é que ficou pro Fica, pessoal ver aí? eu acho que fica invertido, né, de Fica lado. invertido, né? Então vou voltar. Deixa eu arrumar uma outra forma aqui. Acho que agora ficou, né? É, vertical é melhor, né, pro pessoal ver. É. E Deixa até eu para ler as subir um perguntas, pouquinho né? aqui a cadeira. Do outro jeito eu não estava conseguindo ler as perguntas. É, a gente não consegue ler. Vamos começar então, né, Luísa? Sim, claro, com certeza, Tadeu. Então, pessoal, boa noite. Boa noite para todo mundo que está assistindo aí a live. Como os que já estavam aí ouviram, é minha primeira vez aqui, tá? Então, desculpem as falhas técnicas. Então, vamos lá. O pessoal da CP aqui nos convidou para a gente conversar sobre a questão do abuso de substâncias, né, em tempos de isolamento social. Então, estamos eu aqui, eu e a Luísa Bertolino. É uma satisfação muito grande estar aqui com a Luísa, né, uma pessoa que me é muito querida. Né? E, Acompanhei aí e acompanho ainda, né? A Luísa desde a época da residência. Então, pessoal, falar sobre essa questão das drogas, né? Em tempos de isolamento social, faz a gente pensar, né? Nas substâncias que afetam o nosso organismo, nas mesmas áreas em que
o coronavírus também, né? E essas interações, então, que podem estar acontecendo com relação ao efeito, né, per se orgânico das substâncias no organismo, mas faz a gente também refletir sobre todo esse contexto, né, que é essa pandemia, esse isolamento social, esse estresse, ansiedade para alguns, e a forma como tudo isso impacta, né, no consumo de substâncias, né, e de uma forma muito especial que tem chamado a atenção do público, e está aí na mídia nos últimos tempos, a questão do álcool, né? Que veio bastante em função da notícia que passou a circular nas últimas 2 semanas, da constatação do grande aumento da venda de bebidas alcoólicas, né, nas distribuidoras, né, algo que teve aí na ordem de 38% aproximadamente, e também do aumento da venda de bebidas alcoólicas nos mercados e supermercados aí da ordem de 27%. Então, um aumento, né, que é significativo, que é preocupante, né, que nos faz pensar que as pessoas estão comprando essas bebidas, levando para casa, possivelmente estocando em casa, né? E como é que tudo isso pode estar impactando, né? Certamente já tem uma questão de comportamento aí, né, que a gente vê, né, e que as pessoas estão transferindo para casa aquele comportamento do beber no bar, no restaurante, né, na medida que hoje eles estão fechados, né, e além disso também nos alerta para o fato de que as pessoas possam estar bebendo mais para aliviar todo o estresse em função desse contexto, né, de isolamento, de pandemia, de fake news, de notícias que a gente não sabe mais em quais acreditar, né? Certamente todos nós, a maioria de nós, temos acesso a fontes mais fidedignas, mas não é isso que acontece com a população em geral, né? Então tem todo um estresse aí causado por esse isolamento, pelo contexto socioeconômico da pandemia e pelo próprio contexto político, né? Essa peculiaridade nossa do Brasil que a gente está vivendo, né? Não sei, Luísa, se você quer comentar alguma coisa com relação a isso, vamos trocando aí uma ideia. Eu estava falando aí das bebidas, né, desse aumento do consumo e das compras. Eu fiquei lembrando, né, que também quando a pessoa sai para beber e ela vai no bar, a bebida é mais cara, né? No mercado ela é muito mais barata, o que acaba até facilitando esse uso, né? Porque na situação econômica que a gente está vivendo, né, e possivelmente pode piorar ou melhorar, a gente não sabe o que vai acontecer. A bebida e o uso do fumo também acabam sendo as válvulas de escape para tensão, ansiedade, que é como você falou mesmo. Chama atenção para os profissionais de saúde, principalmente dessa área, né, Tadeu? Esse é um ponto muito importante, né, Luiz? Eu confesso que eu não tinha pensado nisso, né? Além de tudo, beber em casa é mais barato do que É beber mais no bar e fácil. no restaurante, né? Então tem aí essa questão econômica, né? Que também acaba sendo um facilitador para o consumo, né? Sim, com certeza. Eu anotei algumas coisas aqui para não esquecer, e algo que me veio na memória agora foi a carta que foi publicada na Lancet, né? Alertando sobre uma possível crise na saúde pública mundial pelo abuso de bebidas alcoólicas justamente nesse período, né? Sim, com certeza. Então, se a gente lembrar que o uso de álcool, né, é a causa número 1 de morte evitável no mundo, né? Nós não sabemos a repercussão do consumo abusivo do álcool numa situação de isolamento social. A gente não tem dados e estudos dentro desse contexto, é tudo muito novo, muita coisa vai surgir, né? Tá em função de todo o estresse e sofrimento que isso gera, né? Sem Então dúvida. a gente deve lembrar que o estresse ele é um fator de risco muito importante tanto para o início quanto para a manutenção do alcoolismo. Acho que depois a gente pode também comentar um pouquinho sobre outras drogas, né? Acho que elas vão se misturando. Mas como o álcool foi o que me parece, né, trouxe a repercussão na mídia maior,
né? Ele é um depressor do sistema nervoso central, né? Ele tem aquele efeito inicial que todos nós conhecemos, em baixa dose, dá uma sensação de bem-estar, né? Um relaxamento. E lembrando, assim, até do efeito ansiolítico dele, né, Tadeu? Para reduzir o Exato. estresse, para reduzir as preocupações, anestesiar, né, de certa forma Exato. Que também. é bem o que acontece nessa fase inicial, né? Do efeito agudo do álcool, né? Que se acompanha dessa desinibição comportamental, né? À medida que vai aumentando, né, a concentração do álcool no nosso cérebro, e a gente daí depois vai passar para os efeitos sedativos, enfim. Né? Então, eu acho que esse efeito inicial, essa redução de ansiedade, né, que é real, né, ele tem esse efeito ansiolítico de fato, no início, né, traz para o usuário essa sensação de alívio, né? E de alívio do estresse, dos seus medos, das suas preocupações, dessa anestesia, como você falou, né? Se desligar um pouco dessa realidade, né? Só que o uso frequente, né, e o uso crônico das bebidas alcoólicas vai levar a uma série de processos adaptativos no nosso cérebro, como a maioria do pessoal certamente já conhece, já ouviu sobre isso, e que vai levar à necessidade do aumento desse consumo, né? Para manter essa sensação de bem-estar, né? Esse desligamento, essa anestesia dessa realidade, né? Que gera sofrimento. Né? O contexto... Só que para... desculpa, Tadeu, pode continuar. Pode falar, sim. Eu ia dizer que o contexto pode que a gente está vivendo, né? Além da gente não ter os estudos direcionados para esse público, vamos dizer assim, né? Não só para os abusadores de substâncias, mas para os dependentes químicos também, a gente não sabe como vai ser o pós isso, né? Existem especulações no sentido de que pessoas que começam a usar o álcool nesse momento de quarentena podem se tornar dependentes pós-quarentena também. Né? Por quê? Porque está utilizando para aliviar a parte das emoções. E aí, exatamente, como fica para lidar, né? Uhum. Sim, até porque a gente já vem num processo de isolamento social já bastante longo, né? Já estamos aí completando 60 dias, né? Aproximadamente, desse isolamento social, o que a gente pode tranquilamente já pensar, né? Em quem está usando diariamente ou quase diariamente, enfim, num processo de consumo crônico, né? E que já suficiente para ir iniciar aquelas alterações todas neuroadaptativas no cérebro, né? Que vão gerar disfunções nos vários sistemas cerebrais e de uma forma muito importante naquele envolvido com regulação do estresse e das emoções, que é um sistema neuroendócrino e que vai desregular todas as respostas emocionais, né, desses indivíduos, né? Aquilo que a gente vê na prática se manifestando por impulsividade, pela fissura nas situações, né, de estresse, pela bebida, quer dizer, estressou, o dia está mais difícil, vai beber, né? E não quero beber, mas fica impulsivo por conta disso. Isso vai interferir nas relações familiares, né? Isso pode fazer com que o indivíduo, até num momento como esse, se põe em situação de maior risco, né? Vamos sair mesmo, não aguento ficar aqui. Então, isso traz um complicador, né, para todo esse contexto. Né? Ou seja, no início, aquilo que parecia aliviar o estresse vai levar a uma dificuldade cada vez maior de lidar com ele. Sem dúvida. Né? Em um isolamento de tempo prolongado. Né? Reforçando o que você falou, a questão mesmo da parte biológica, né? Porque a gente sabe que indivíduos que são predispostos, já com a predisposição genética e com fatores ambientais que possam fazer com que desenvolvam a dependência química, né? O transtorno por uso de substâncias, esses pacientes estão muito mais vulneráveis para desenvolver uma dependência, caso façam esse abuso e esse uso durante esse período, né? E Sim. A pandemia, Tadeu, não tem como, né? Tá gerando estresse e ansiedade em todo mundo. Impossível. Não Sim. Tem. E esse isolamento, que tá bem comum dizer um isolamento social, eu
costumo dizer que é mais um isolamento físico, né? Porque socialmente, pelo menos muitas pessoas conseguem interagir com as outras pessoas através dos meios da internet, do telefone, do celular, consegue ligar mais, né? Ter mais contato, às vezes, com os familiares. Porém, tem pessoas que não têm essa possibilidade, e aí o isolamento físico também se torna um isolamento social, principalmente para a população que faz o uso frequente de substâncias, né? Dificultando acesso à saúde também. Uhum. Certamente essa virtualidade, né, que hoje é possível, né, naquilo que a gente pode chamar de uma relação virtual, como nós estamos tendo agora nessa videoconferência, certamente isso ameniza a situação de isolamento, mas por outro lado, né, não substitui aquela questão do contato, do toque, do abraço, né? Não, de né? jeito algum. Essa manifestação corporal, né? Só alivia, né? Dá uma sensação de alívio. Exatamente, né? Então isso, e de certa forma, quantos não estão substituindo essa necessidade de abraço, né? Por uma dose de alguma bebida alcoólica? Uhum. Ou até por um cigarrinho, né? Pessoas que já fumavam, que não costumavam fumar, vão beber em casa e acabam também fumando, como de muita rotina quando você sai, né? Para um lugar, com os amigos e tudo. Então, tem muitos fumantes. Na realidade, o que a gente está falando aqui, voltando um pouquinho na questão neurobiológica para o álcool, na verdade, isso se aplica de uma maneira geral a todas as drogas psicotrópicas, né? Todas as drogas que podem provocar dependência, né? Que no nosso cérebro podem provocar dependência, né? E inclusive, é importante a gente lembrar aí dos benzodiazepínicos, né? Exato. Que calmantes, tarja preta, enfim. Estão prescritos, né, por nós também, pelos médicos, e nesse momento eles têm sido um recurso também muito utilizado, né, nesse momento para redução da ansiedade momentânea, para redução das preocupações, para um alívio, né? E é como você falou, da mesma forma que o álcool, isso vai gerar um processo provável futuro de dependência se a pessoa tiver uma genética predisposta a isso, né? E a gente tem uma dificuldade de lidar com as dificuldades do dia a dia, ter uma baixa resiliência para as coisas mesmo. Né? Exatamente. Poder acabar anestesiando com a substância. Seja álcool, seja cigarro, seja benzo. Exatamente. E que vai refletir nas relações familiares, né? Das pessoas que estão, né, em isolamento social, né, com esse indivíduo. Né? Certamente a gente vai, acredito eu, nós vamos ver daqui a algum tempo, né, dados relativos à questão de conflitos familiares, violência doméstica, né, de aumento das taxas disso, em função de toda essa situação. Né? E, novamente, né, as drogas, a bebida alcoólica entra como um tempero de tudo isso, né? Um liberador de comportamentos, e tudo isso vai ficando cada vez mais intenso, né? Sem dúvida. Vai fermentando essa impulsividade. Maiores também, né, Tadeu? Para poder ter o mesmo efeito do início, né? Depois é você começar a beber uma taça de vinho todos os dias, depois que chega do trabalho, né? Para conversar, para dar aquela relaxada, e daqui a pouco, 3, 4, você tá bebendo 2, 3 taças de vinho, porque já não é mais o suficiente para te relaxar. E aí que entra o ponto do abuso, né? Que a gente tem que se preocupar. Sim. Sendo importante lembrar, né, Luísa, que embora se fale em consumo de baixo risco, né, na realidade o que está bastante comprovado já há um bom tempo é que o uso diário de qualquer substância, por si só, já é um padrão de risco, independente da quantidade. A criação do hábito, da necessidade diária, né? Sim.
Esse é um problema bem complicado, porque culturalmente, né, o álcool e o cigarro, o tabaco até que nem tanto hoje em dia, diminuiu bastante, mas o álcool ainda culturalmente no Brasil se utiliza bastante com esse intuito, né, de relação social também. Vou fazer amigos, eu não vou beber leite fazendo amigos, né, tem muito essa cultura ainda. Uhum. E quando eu morei em Minas, era muito comum o pessoal falar que Minas não tem mar, mas tem bar, né? Ou seja, né? Sim, Será que era um comportamento ali que as pessoas estavam buscando aliviar uma angústia? Provavelmente que já estavam sentindo algum sintoma psiquiátrico, né? Que acaba uhum. anestesiando. E lembrar que também o uso da substância, ela também pode anestesiar sintomas do Covid, mascarar, eu diria, né? Uhum. E sintomas leves, por exemplo, que a pessoa possa estar apresentando Covid, não começa a aparecer tanto, por quê? Porque ela está em uso da substância. Então acaba Sim, mascarando aí uma pessoa que pode estar até transmitindo, né, o vírus. exatamente. Sim, nas formas leves, né? Da Covid Uhum. isso pode estar acontecendo. Mas você falou aí do tabaco, Luiz, aí eu lembrei que recentemente saiu semana passada, se eu não me engano, né? Teve um estudo que saiu americano da Universidade de Vermont, né? Mostrando um aumento de consumo de cigarro, né? De aproximadamente 30%, né? Nesse contexto atual de pandemia. Pois é, então. Né? Válvula de escape. Eles até tentaram estabelecer uma comparação do cigarro convencional com os cigarros eletrônicos, né? Para observar se havia alguma diferença com relação ao aumento de consumo, com relação à motivação até para deixar de fumar, né? Um dado interessante que eles acharam que dessa amostra que eles tiveram, eu não lembro agora quantos indivíduos foram, mas que 20% deles tinham motivação para parar de fumar frente ao Covid, ou seja, tinham a percepção de que frente aos efeitos, né, da Covid sobre o sistema respiratório, né, e os efeitos do tabaco, da nicotina também e de todas as outras substâncias do tabaco, que seria interessante parar de fumar agora. Né? Mas Exato. embora 20% tenha contemplado isso, 30% aumentou o consumo. Né? Uhum. O que vai ao encontro daquilo que a gente já sabia. Maior estresse, aumenta Mas o consumo. não tem como. Eu vi esse estudo, Tadeu, e eu achei bem interessante essa proposta, né, de estimular até parar o uso do cigarro nesses períodos. Acredito que quadros leves, Tadeu, né, o uso recreacional não teria problema nenhum, tá? Inclusive, eles estimulam estratégias para reposição de nicotina, né, em vez de Sim, usar o cigarro. Porque, querendo ou não, né, o cigarro, a gente já sabe que a longo prazo vai trazer esses problemas respiratórios. E os usuários de substâncias, né, vamos falar dos nossos dependentes químicos, costumam já ter uma imunidade reduzida, associada a uhum. uma doença respiratória de base, por muitas vezes até tuberculose, que já é uma doença antiga, mas que é muito presente ainda em dependentes químicos, juntando com o hábito de fumar, que você acaba até piorando, né, a tua capacidade pulmonar, você torna um dependente químico ou um usuário de substância que pega o Covid muito mais difícil de tratar. Né? E aí Sim, você vai ter uma manutenção de maior tempo em UTI, maior gasto, né? De sim, saúde com pública, certeza. de saúde pública para isso. Uhum. Ô, Luísa, tem alguém nos assistindo que está perguntando sobre aquela taça de vinho diária, Sim, benéfica ao colesterol. Como é que nós fazemos agora? Né? Alcoolista ou acamado por AVC? olha, Bom, eu diria, sobre a questão você fala, fica à vontade. desta taça de vinho diário, bom, vou dar a minha opinião, depois você dá a Sim, sua, né? sim. Na realidade, não tem dúvida, né? Tem as evidências científicas mostrando, né? É, um efeito benéfico específico, né? De uma substância, né? Que de alguma forma protege, né? O endotélio vascular, né? Do processo
aterosclerótico em geral, então isso seria benéfico. No entanto, quer dizer, isso é um benefício, mas isso não anula, né, os riscos e os prejuízos outros do consumo diário de álcool, Uhum. né? Tanto que, apesar de existir esse benefício, a gente não vê uma prescrição, né? E olha, vamos, o senhor, a senhora passa a tomar uma tacinha aí de vinho, né? Diariamente, porque isso certamente implica em riscos, né? Partindo já daquele risco básico de consumo diário, de qualquer quantidade de álcool já implica, né, num risco em potencial pelo comportamento, pelo hábito de beber, né? Uhum. Então, se uma substância tem um efeito benéfico, não significa que o consumo dessa substância, frente aos outros efeitos dela, seja um consumo seguro, né? Então, passa por aí essa questão da tacinha diária de vinho. Uhum. E esse benefício, se eu não me engano, Tadeu, também ele vem proveniente da uva, né? Um flavonoide da uva. Sim, Então, existem até alguns estudos sugerindo substituir por suco de uva que poderia trazer esse benefício também nessa questão da parte do colesterol. sim, mudaria aí a quantidade, né? Mudaria a De quantidade 50 a para 80 ml de vinho, passar para 200 ml de um suco de uva, né, de boa qualidade, vai ter essa substância na quantidade necessária para se obter lembrado de boa qualidade. relativamente o mesmo efeito, né? Então, isso é uma questão bastante relevante, né? Algo que eu lembrei também importante, né? É que algumas substâncias dessas substâncias, as substâncias fumadas, né? Elas vão acabar tendo, elas têm seus efeitos, né? Deletérios, orgânicos, né? No mesmo sistema, que é o sistema respiratório, né? Que é um sistema também de preferência, né? Ou das formas como onde se inicia, né, todo o grave adoecimento pelo coronavírus, né? O respiratório, o digestivo e o central, o sistema nervoso central. Então, você pega aí o tabaco, né? Nicotina, seja o crack também, né? A maconha A também, né? cocaína ou a maconha, né? Você vai ter também a ação dessas substâncias nesse mesmo sistema. Então, a gente tem uma somação aí de riscos, né? Bastante importantes, né? O que tranquilamente faz com que a gente tenha nesse contexto todo a população das pessoas que são, especialmente as pessoas que são abusadoras ou dependentes, né, de substâncias psicoativas, como uma população de risco extremamente relevante, né? Se a gente considerar que o alcoolismo é a principal doença evitável, né, no mundo, veja a relevância que isso tem. E olha o Né? quanto podemos evitar, né? Com um simples ato, assim, de hábito diário mesmo. Sim, e também de alertas públicos, né? Alertas de saúde pública, né? Que é o que as entidades vêm, né, tentando fazer, como está a ACP fazendo agora, como a ABAD, Associação Brasileira de Álcool e Drogas, também vem fazendo, né? A própria Associação Brasileira de Psiquiatria, outras entidades médicas também vem fazendo com relação a isso. Porque certamente isso vai ter uma repercussão lá na frente. Sem dúvida, é Né? Quando verdade. estivermos saindo desse contexto da pandemia. Uhum, sim. E lembrando também, Tadeu, que os pacientes, né, dependentes químicos e usuários com uso mais frequente da substância, eles têm uma vulnerabilidade muito maior, né, que a população em geral. Não só pela questão do fumo, né, que é muito comum. 70% dos pacientes dependentes químicos fumam, né, fazem uso de nicotina, até como uma Uhum. estratégia de danos ali. E tem outras comorbidades, sejam clínicas, respiratórias, né, e as comorbidades psiquiátricas também.
que, e que podem ajudar a piorar também a imunidade desses pacientes, fazendo com que a contaminação no Covid seja muito mais frequente, muito mais grave, né? Então, Sim, são pacientes com maior vulnerabilidade para esse quadro. Então, no sentido da gente até orientar, né, medidas de prevenção para que evite mesmo, o que temos hoje são as recomendações da OMS, que é o sim, isolamento mesmo físico, né, o isolamento social, como costumam dizer, a prevenção, higienização, a redução do consumo, principalmente, né? Tentar trocar a necessidade do consumo por outras atividades, tipo atividade física, um hobby, às vezes um curso que a pessoa sempre quis fazer, né? Ela pode estar usando sim, uma estratégia para relaxar, ao invés de usar o álcool ou qualquer outra substância. sim. Você estava falando aí do tabaco, do álcool, e tem aquela ligação, né, tão conhecida do álcool com o tabaco, né? Tem. Uma bebidinha puxa um cigarrinho, e um cigarrinho puxa uma bebidinha, né? E Essa por aí vai. interação que é inclusive farmacológica, de gatilho entre os dois, né? É algo bastante importante, né? Ah, Então, assim, haver um controle, uma moderação no consumo dessas substâncias, né? Ou a evitação, por exemplo, se a gente pensar em alguém que já tenha problemas com relação a esse consumo, né? É muito difícil, né? Essa evitação sem que haja um acompanhamento, né, terapêutico desse indivíduo, né? E aí, se para o dependente químico, se para as pessoas com problemas relacionados ao uso de substâncias, já é normalmente difícil, né, chegar a um serviço, né, de atenção à saúde para falar da sua dependência, dos seus problemas relacionados ao álcool, ao tabaco, enfim, à ainda, cocaína, à né? maconha, e nessa situação de isolamento, como é que fica? Porque você só deve procurar o serviço de saúde quando você estiver, né, com sintomas um pouco mais intensos ou graves da doença. E aí? Pois então, Né? que Como é que vai eles ficar o vão. suporte para esses indivíduos? Se você tem o acesso à internet, né, isso facilita muito. Porque hoje em Uhum. dia até a OMS tem recomendado, né, que os profissionais façam um suporte, seja por ligação de voz, seja suporte de telemedicina, para conseguir o acesso desses pacientes. E os que não conseguem, né, que não têm muitas vezes essa possibilidade de ter o acesso à internet, de ter às vezes um telefone, o que a gente pode recomendar, né? A recomendação é Sim, que o que a gente tem pela prefeitura são os CAPs AD, que são Centros de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas, que estão que abertos, estão né? abertos, isso. E abertos, inclusive, para atendimento presencial, de emergências, de necessidades, né? Tudo que Uhum. o usuário precisar. E se ele não tem esse acesso ao CAPS AD, ele pode procurar assistência social do município para ver o que pode fazer, né? Inclusive da questão da parte financeira, um auxílio, né? Alguma Uhum. outra questão aí, uma ajuda médica, uma ajuda psicológica. Com o contexto da pandemia, eu vi e achei muito legal. O pessoal tem se mobilizado muito para fazer terapias online, né, de forma gratuita. A Uhum. ABAGE foi uma associação que fez justamente para os usuários, né, Sim, e para os nossos pacientes que têm transtorno por uso de substâncias. E isso é uma ideia fantástica, né? Pensando que a gente pode utilizar essa modernidade para poder fazer o acesso a esses pacientes que não tem como buscar o serviço de saúde, muitas vezes vai no serviço de saúde, o serviço de saúde está fechado, é excelente, sabe? É como se fosse uma prevenção de recaída, eu diria, né? Prevenção de sim. lapsos, assim. E vale lembrar também, né, Luísa, que para quem tem acesso à internet, os grupos de AA e NA, eles estão dando suporte pela internet, né? É só buscar o Uhum. site lá deles, o aa.org.br e o na.org.br, né? E que lá Então, eles isso também têm foi uma salas estratégia virtuais ótima. de apoio, né?
Então é um recurso a mais, né, que pode ser utilizado e que é bastante importante nesse momento, né? Sim. Porque não só a questão do acesso, mas acho que é uma necessidade individual de cada um também contribuir, né, para que se evite mesmo o isolamento social. Então, Sim, a saúde tendo esses recursos, enfim, ajuda muito, né? E o paciente também podendo acessar isso. Você vê, que ideia boa, né? Do AA e o NA poderem fazer esses atendimentos virtuais, que aí sim, pode utilizar aqueles atendimentos de grupo que eles fazem. exatamente. Prevenção de recaída, né, é extremamente importante, porque também a gente tem os casos das pessoas que, por esta situação pandêmica de isolamento social, elas também ah, me fugiu agora o termo, mas eu quero dizer o seguinte, essas pessoas, por terem dificuldade de lidar com toda essa situação, elas podem estar abstinentes, né? Mas em função de todo o estresse que isso causa, né, pelos vários fatores que a gente já comentou aqui, né, entram numa situação de fissura e de risco de recaída bastante importante. Sim. Né? E a própria ansiedade, né, preocupação com o isolamento já aumentam a fissura, né? Junto com essa Sim, questão da dificuldade do acesso, do estigma em relação à procura de ajuda, você acaba sendo isso acaba sendo um fator de risco para a recaída, para o lapso mesmo, inclusive de pacientes que já estão em abstinência, seja por quanto tempo for. sim, que até já não estão mais em acompanhamento, né, com seus terapeutas, né? E agora como é que fica? Eu não tenho mais acesso ao terapeuta, eu não, né? Então é bastante importante que se tenha essa possibilidade, né? Especialmente que o AA e o NA estão trazendo aí para as pessoas, né? Com dificuldade de chegar ao profissional da saúde. E tem uma questão que eu acho que é bem interessante, Tadeu. Eu já ouvi de alguns pacientes meus que o isolamento ajudou eles a manterem a abstinência, justamente por dificultar o acesso. Uhum. Sim. E o que a gente vê nos estudos é que o isolamento, ele piora muito, né, essa abstinência e acaba fazendo com que o usuário acabe usando cada vez mais. Sim. Acabe tendo caídas e lapsos. Mas só para lembrar que a questão, né, de alguns comportamentos que a gente poderia até dizer, não existe um pozinho mágico, né? Não existe uma fórmula feita para todos os Sim. pacientes. É uma Há coisa muito contextos, pessoal. há contextos de isolamento diferentes, né? Totalmente, exato. Tem contexto, Então, você vai ter a família, vai ter piora da violência, o que acaba estimulando o uso, e tem uhum, contexto que você estar com a família vai ser um fator muito protetor. exatamente. Né? Quer dizer, o receio, né? Por que não dizer o medo, né? Desta doença, né? Deste vírus, né? Das suas consequências, se associadas ao seu consumo de substância. Eu também já ouvi situação de pessoa que fumante, né? Que parou de fumar agora, nesse contexto. Pois então, dificulta, né, a Uhum. procura. Sim, como eu falei para ti, eu acho que um caso de moderada leve é de se pensar, sim, em fazer um Sim, tratamento, tá? Já aproveitar, né, que você tem essa limitação de exatamente. compra para poder iniciar o tratamento. Com E eu diria certeza. isso daí eu acho fantástico, né? Agora a gente sabe que os pacientes com os quadros de abstinência mais graves têm mais dificuldade e necessitam desse apoio. Não, com certeza. Eu acho que o momento é propício para aquele indivíduo que tem acesso, né, ao terapeuta, tem acesso ao serviço. É um momento propício, rico, né, Fazer nada sozinho. motivacional, né, para levar esse indivíduo a um melhor controle ou até a mesma abstinência, né, do seu consumo. Com certeza, né? E tem outras estratégias que eu vejo, né? Que a questão, como o pessoal tem feito muito o uso das substâncias como válvula de escape, tentar trocar mesmo a válvula de escape, né, Tadeu? Por que não trocar por um exercício físico, fazer uma coisa que tu gosta, um curso de violão que tu queria fazer há muito tempo? Sim, é fundamental isso.
né? Fundamental. É uma coisa muito interessante que eu vi várias instituições liberando cursos de arte, né? É verdade. Ah, opções de atividades físicas diversificadas, lúdicas, né? Então, são possibilidades. Mas que esses indivíduos, né, que vivem essa situação, em especial aqueles que já vivem essa situação, né, do abuso de substâncias prévio a esse contexto da pandemia, é fundamental que eles tenham um amparo terapêutico. Não, concordo, Né? ainda mais numa situação de Porque, como a gente está vivendo. porque fica muito difícil eles se engajarem, mesmo tendo acesso a essas opções outras de uma atividade física em casa, de uma atividade artística. Mas se faz necessário, por uma parcela grande deles, né, essa orientação e essa supervisão terapêutica. Né? Isso é muito importante. E um dos fatores protetores essenciais para esse momento é realmente o apoio familiar e o apoio de amigos, colegas, sabe, vizinhos, porque isso é fundamental, né? A gente ficar, nós seres humanos dificilmente não nascemos para ficar numa montanha isolada, né? Sim. Então, eu não vejo como conseguirmos ficar dessa forma. Acredito que tem pessoas que até preferem, mas não vejo a maioria das pessoas querendo, né? Não conseguem ficar sem esse toque, esse afeto, essa troca de carinho. E é até um momento oportuno para aproximar as famílias, que muitas vezes estão já... não sei nem como que eu posso dizer, essas famílias que já estão desgastadas, né? Sim. Com vários conflitos e tudo. Então, é um momento de até refletir nessa relação. É um momento de reflexão, eu diria, né? Para que você pense na tua vida, na tua saúde, inclusive até que ponto vale a pena você estar usando substância também. Há uma imposição pelo próprio contexto, né, dessas pessoas estarem juntas. Sim. Né? Nós que há tanto tempo ouvimos histórias, né, de indivíduos, de pacientes com transtornos por uso de substâncias, né? Quantos, né, saindo de casa para usar substância, para não ter que ficar em casa porque o ambiente não está bom, enfim, seja com que relação for, né? E agora, forçadamente, tem que estar lá e com acesso dificultado à substância. Né? Então, isso pode ser um momento rico para essa reflexão. Né? Mas que pode ser também um fermento explosivo aí, né? Por isso... Explica melhor esse termo, fermento explosivo. Como assim? Porque pode... Como as relações já estão complexas, há uma imposição de estar junto. Né? Há uma necessidade de uma substância. Né? Que você costumava usá-la, mas não no ambiente familiar. Né? E agora não tem como sair, ou a pessoa não consegue, ou não tem... Né? Vai usar no ambiente familiar, ou se não usa no ambiente familiar porque não consegue a substância. Tá? Então, isso é algo muito preocupante. Se não houver aí uma intermediação, né, terapêutica desse contexto. Né? Então é preciso que isso seja intermediado. O João Paulo está aqui perguntando, sabem como se os idosos também têm aumentado o uso de substâncias? Eu não tenho informação precisa sobre isso, João Paulo. Não tem dado, pelo menos eu desconheço. Eu também não. Que tenha saído sobre isso. Possivelmente teremos alguma coisa mais à frente, mas eu vejo a população idosa como uma população de risco especial nesse contexto. O que nós já tínhamos? O que nós já tínhamos nos últimos anos é de que o consumo de substâncias psicotrópicas vinha aumentando entre os idosos. Isso é algo que já vinha acontecendo. Né? Então, se nós sabemos que isso vinha acontecendo, associamos isso a esse contexto, né,
pandêmicos, de estresse, de ansiedade, de isolamento, né? Certamente, né, isso é muito favorável, né, ao abuso de substâncias, de uma forma especial do álcool, né? Eu creio que a gente venha a confirmar isso depois, mas não desconheço que já tenha saído algum dado especificamente com relação ao idoso. Eu também não tenho visto nenhum dado relativo a isso, Tadeu. Até É, porque é novo tudo isso, né? sim, E até porque não temos ainda como fazer estudos das consequências. Ninguém nunca vivenciou um quadro desse, pelo menos que possa coletar essas informações para a gente poder ter dados, né, baseado em evidências que possam comprovar isso. Mas eu concordo com a tua visão, Tadeu, que é uma população de vulnerabilidade muito alta, e se você fizer a associação do uso abusivo do álcool, esse quadro com certeza tende a piorar, né? Deixar o idoso muito mais vulnerável. sim. É, quantos casos nós conhecemos que o álcool ou a droga em geral tornou-se o companheiro, né, das pessoas, não só do idoso aí falando, né? Então, numa situação como essa, se a pessoa está só, né, se você imaginar idosos só hoje em dia, o quanto isso é relevante. Já que tocou aí em idoso em população especial, Luísa, eu acho que valeria a pena a gente mencionar também uma outra população que na realidade não está em isolamento social, né? Que é a população de rua, né? População em situação de rua. Pois então, esses dias eu passei para ir no mercado, né? E eu vi uma população de rua assim, numa maior quantidade, sem uso de máscara, mexendo no lixo, né? Enfim, isso me preocupou bastante, porque são pessoas muito vulneráveis que geralmente acabam fazendo uso de substâncias justamente para lidar com aquela dificuldade que eles têm. E com que proteção, né? Sim, Isso a gente vê que pessoas encarceradas também, que precisam ficar num ambiente coletivo, conjuntamente, estão muito mais predispostas também a se contaminarem com Covid. A gente vê lugares, né, que acolhem essas pessoas, né, as casas conjuntas, assim, as habitações conjuntas, fazem um acolhimento dessa pessoal, também é um ambiente coletivo, né, e tem que sim. se ter muito cuidado para poder evitar essa contaminação do Covid, além de serem muito vulneráveis, né, eu digo fisicamente, Sim, sim, tem a vulnerabilidade física, né? Uhum. Da própria debilidade do contexto que essas pessoas já vivem. É. Inclusive, uma das recomendações da OMS é que se mantenha se aumente, né, se intensifique essa supervisão sobre os pacientes mesmo, principalmente os por transtorno de uso de substância. Sim, A, a gente sabe que a nossa realidade no sistema público de saúde, né, eu que já trabalhei bastante, continuo trabalhando no sistema público de saúde, a gente percebe que esse é um público muito vulnerável e que muitas vezes a gente fica até sem saber direito o que fazer, né? Como agir. Principalmente num momento que ninguém sabe realmente como agir, né? Quando não existe um protocolo já pré-definido para isso. Estamos uhum, descobrindo como lidar com tudo isso. E isso tem sido um desafio muito grande, né? E a OMS, como eu estava falando, ela recomenda que a supervisão fique maior nessa população, justamente para que se evite, né, a piora desses quadros graves, a piora das infecções e sobrecarregar o sistema de saúde como um todo, sim. inclusive o pessoal que está na linha de frente mesmo, né? Intensificar a ação sobre essa população mais vulnerável é uma ação, inclusive, também preventiva para desafogar o sistema mais à frente, né? Sim. Caso essa situação, né, da Covid-19 venha a se agravar, É. né? Santa Tal qual em Catarina, alguns locais já aconteceu. sim. Santa Catarina, tenho a impressão, né, que ainda não chegamos no pico, mas isso é questão de dias, semanas, entende? É, Igual São Paulo, né, outros estados do Brasil que já estão
com muito mais dificuldade de enfrentamento dessa linha de frente aí, de tratamento, com falta de leitos. Santa Catarina ainda vai passar por isso, eu diria. Então, se a gente puder... É bem possível, a curva está em franca ascendência, né? Embora nós estejamos ainda relativamente numa situação de menor gravidade ou de menor pressão sobre o sistema, ou de nenhuma pressão mesmo, por enquanto, né? Mas eu vi uma notícia hoje no G1 sobre Concórdia, tá? Que lembra que Concórdia abriu o comércio? Agora está super lotado, está com 63 mortes. Olha só em Concórdia. Nós estamos na fase da ascendência. Eu queria voltar um pouquinho, a gente está chegando aqui no nosso tempo final, Luísa, para a gente falar um pouquinho sobre a questão do profissional de saúde, né? É um tema bem profissional de saúde, álcool, drogas, né? Em meio a essa situação, né, de pressão. A gente tem estudos não da atual pandemia de Covid, mas de epidemias anteriores, da SARS, que foi em 2003, né, se eu não me engano. Né? Saíram estudos depois mostrando o quanto aumentou o consumo de álcool e drogas pelos profissionais que estavam, né, na frente de batalha e também por profissionais que estavam em atividades essenciais. Não, imagina. Né? Porque a pressão é muito grande. Exato, a pressão é grande, né? O limite para lidar com o estresse reduz. Por quê? Porque você vai, entre um paciente e outro, tu vai ter que trocar de EPI, tu vai ter que fazer uma higienização mais cautelosa. E assim, você tem toda a pressão, né? Do próprio paciente que está no estado grave, muitas vezes, a pressão dos familiares que acabam levando também o paciente. E eu acho que é muito interessante os profissionais também cuidarem dessa parte, né? Porque a facilidade para acontecer um burnout nesses profissionais é muito alta, justamente pela grande necessidade, o grande aumento da demanda, né, pelo sistema público de saúde e pela questão de você estar lidando com pacientes muitas vezes de uma forma mais grave, que também está vivendo nessa pandemia, esse isolamento já com o aumento do estresse, e o profissional de saúde, se ele não está bem, como é que ele vai atender a outra pessoa bem? Exatamente. A gente vê que reduz muito a eficácia dos atendimentos, né? Quando a pessoa o João Paulo está aqui nos lembrando, o João Paulo está aqui nos lembrando por mensagem de texto aqui, que vários desses profissionais têm um acesso a drogas diversas, de uso inclusive hospitalar, né? Então, assim, é uma outra população que precisa de uma atenção especial. Né? Inclusive, a CP vem fazendo, né, esse trabalho aí de juntando voluntários, né, psiquiatras, voluntários. Né? Eu sei também que no âmbito da psicologia também o pessoal está se organizando para dar suporte, né, a esses profissionais. É algo extremamente importante. Né? Porque esses profissionais entram como população vulnerável para abuso de álcool e outras substâncias também. Né? Essa facilidade, né, que os profissionais de saúde têm de acesso a algumas substâncias, vamos colocar assim, listas, né, bem entre aspas. Sim. Não deixa substâncias listas de uso ilícito. Exato, é bem isso. A automedicação, inclusive, né, profissionais de saúde fazem muita automedicação. A gente sabe disso, uma realidade. E muitas vezes sem a indicação médica mesmo. E isso acaba até não só prejudicando, né, aquela questão que você falou de anestesiar as emoções e a dificuldade para desenvolver a resiliência, mas também o que eu disse, né, você acaba mascarando muitos sintomas de uma possível outra doença que esteja por trás, inclusive uma síndrome gripal. Com certeza. Tem que tomar bastante atenção mesmo, né? Porque por mais que tu use o álcool assim, vou relaxar, cheguei de um plantão, vou relaxar, agora eu posso, né? Eu posso me recompensar com isso, né? Será que realmente esse uso de álcool que você vai fazer nesse momento
vai fazer com que tu trabalhe bem no outro dia? Né? Será que não vai te Sim. prejudicar de alguma forma você fazendo esse uso diário para relaxar? Que outra Uhum. estratégia pode ter, né? Para que possa contornar isso, para que possa fazer diferente. Exatamente. É. Não só Bom, eu cuidar acho dos que... outros, né, Tadeu? Cuidar das... Oi? Aí... Oi, Luísa. Opa, que susto que eu levei! Eu Falei, também tomei um susto, eu pensei, fiz algo errado. Logo ai, eu pensei que pensei a eu é que mesma fiz algo coisa. errado, mas parece que não, né? Uma hora parece que é o limite e cai. É, exato. Mas vamos finalizar então, né, Tadeu? Então, vamos finalizar, Luísa. Então, no momento que caiu, o que eu ia comentar, Luísa, é o seguinte, então, na realidade, a gente tem nesse contexto, né? Álcool, drogas, pandemia, né? A gente tem que pensar aí na vulnerabilidade da população em geral, né? Submetida a esse estresse, né? Pandêmico, né? Mas também a gente tem que pensar em algumas populações especiais, né? No caso da população de rua, no caso dos profissionais, né? Que estão atuando, seja na linha de frente do tratamento, da atenção aos pacientes com Covid, quanto também aqueles profissionais que estão aí nos serviços essenciais. É, para cuidar dos outros precisamos estar bem, né? E cuidar da gente mesmo também, Com Tadeu? certeza. Então, precisamos olhar para essa questão nossa, né? E buscar ajuda mesmo quando necessário. E eu sei que, bom, mas vamos finalizar, senão eu vou ficar falando aqui também. Vamos fazer 1 hora de live. Tá bom. Então, Luísa, obrigado. Muito bom Eu estar aqui agradeço. contigo neste ambiente virtual. Muito bom Obrigado também. ao pessoal aí que nos assistiu, né? Então, lembrando que nós temos, para os casos de necessidade, né, de atenção, a gente tem aí os CAPs AD em funcionamento e nós temos as salas virtuais de AANA que podem ser acessadas, né, pelo site dessas associações. Sim. Né? E lembrando também que a Prefeitura de Florianópolis está fazendo os teleatendimentos, né, dos pacientes, para poder evitar que eles vão ao posto de saúde e acabem se contaminando com um outro paciente que está buscando serviço para isso, né? E Então que tem a essa possibilidade também. Isso, que a Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Drogas também tem uma rede de apoio Também e a tem. ACP está organizando agora a rede de apoio aos profissionais, né, que estão aí na linha de frente. Né? Muito bom. Então, obrigado, Luísa. Boa noite. Obrigada você também, Tadeu. Boa noite. Bom te rever e conversar. Igualmente. Bom dia. Boa Tchau, noite a todos. Ao pessoal da ACP, obrigado pela oportunidade. Sim. Tchau. Tchau.